Bem-vindo a todos. Vamos iniciar nesse momento o nosso curso de Química, tá bom? Nesta primeira aula, logicamente, nós vamos falar um pouco sobre o histórico da Química. Não é um assunto muito abordado em processos seletivos. Aparece de vez em quando, mas não é assim tão importante. Mas, por uma questão didática, nós temos que conhecer esse histórico da Química, né? Como surgiu essa ciência importantíssima nos dias atuais, tá bom? Então, para começar o histórico de Química, nós vamos falar primeiramente, né? Eu fiz aqui um esquema com as eras da humanidade, tá certo? Historicamente, podemos dizer que lá na pré-história, veja bem, o homem pré-histórico, né? Tá? Não existia ainda ciência nenhuma, mas ali na pré-história, quando o homem dominou o fogo, ele passou a utilizar o fogo, ele começou a fazer as transformações. Ele começou a adquirir conhecimentos do seu mundo, tá bom? Ele começou a aprender a fazer as primeiras transformações. Então, um fato importante, historicamente, lógico, aí, para o surgimento dessa ciência química, é o domínio do fogo, né? Ali o homem começou a transformar os materiais. Aí você tem a idade dos metais, o homem aprendeu a trabalhar com metal, né? A metalurgia, quer dizer, lá da pré-história até a idade antiga, olha só, você tem muitos anos da pré-história até a idade antiga, né? A idade antiga, ela começa 4000 antes de Cristo, e ela vai até 476 depois de Cristo. Então, todo esse período da pré-história até a idade antiga foi um período onde o homem foi acumulando conhecimentos, né? A curtição do couro, ele aprendeu a trabalhar o couro dos animais, ele aprendeu a retirar pigmentos. Então, tem substâncias extraídas da natureza, tá? Que o homem já conhece há milhares de anos, tá bom? Então, o homem ele foi acumulando esses conhecimentos empíricos, não é conhecimento científico, tá bom? Fica claro aí? Entenda? Diferencie, é conhecimento empírico, não existia ainda as ciências, mas é um conhecimento adquirido pelo homem. Ele aprendeu, ele domina aquele conhecimento, ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem o conhecimento, né, do que está acontecendo, mas ele sabe fazer, tá bom? Então, nesse período, o homem, como eu falei para você, ele foi acumulando conhecimentos, curtição do couro, né, pigmentos, né, bebidas, tá certo? Então, óleos. Então, o homem ele foi acumulando conhecimentos da pré-história até a Idade Antiga, tá bom? Aqui na Idade Antiga, uma coisa importante é o surgimento da alquimia. Então, olha aí, a alquimia, ela surgiu ainda na Idade Antiga. Por que ainda na Idade Antiga? Porque ela surgiu por volta, lógico que não há uma data lá certa, mas acredita que por volta de 300 anos depois de Cristo. A Idade Antiga ela vai até 476. Então, a alquimia surgiu na Idade Antiga. E o que seria essa alquimia, né? A alquimia é justamente o acúmulo desses conhecimentos que o homem foi adquirindo até um certo ponto que ele juntou esses conhecimentos, várias áreas juntas, né? E quem dominava esses conhecimentos de todas essas áreas era o alquimista. A alquimia surgiu essa prática, né, da alquimia lá na Idade Antiga, né? Não era ainda ciência, porque a alquimia ainda estava recheada de dogmas religiosos, de rituais, de misticismo, né? Magia. Não era ciência em si, mas já era uma precursora, o início ali, né, desse conhecimento, tá bom? Então você tem aqui a alquimia, importante, tá? Uma técnica importante. A alquimia foi importante para a química? Foi para a química, para a física, para a medicina, para a biologia. A alquimia, como eu falei, é uma junção de vários conhecimentos. E a alquimia, ela desenvolveu
técnicas que algumas até hoje são utilizadas. Ela desenvolveu também equipamentos, muitos equipamentos que a química usa ainda foram desenvolvidos na época da alquimia, tá bom? Então a alquimia tem a sua importância, mas fique atento que ela não é ainda a ciência puramente dita, tá bom? Certo? Porque ela já estava recheada de dogmas, de rituais, ok? Bom, aí depois que você sai da Idade Antiga, você vai para a Idade Média. Olha só, aqui na Idade Média, né, você tem o ápice da alquimia, né, da prática da alquimia. Ser alquimista era considerado nessa época, né? Mas quem queria bater uma selfie com o alquimista, né? O alquimista era o detentor do conhecimento, ele entendia das transformações. Então a alquimia, ela chega no seu ápice durante a Idade Média, né? Aí você tem aqui na Idade Média também, né, a religião versus a ciência. Tá surgindo aí as ciências, o método científico, ele começa, né, a se desenvolver, né? Começa o pensamento, a utilização da razão ao invés da emoção, é isso? Então você tem aqui essa dualidade, religião, ciência, durante a Idade Média, né? Então durante a Idade Média você chega no ápice da alquimia, tá bom? Mas a química mesmo, ela só surge posteriormente à Idade Média. A Idade Média, ela termina em 1453, né? Ela vai de 476 até 1453. Então aqui você tem o período da Idade Média. Importante da Idade Média, o ápice da alquimia. A alquimia, ela foi importante, ela desenvolveu técnicas, né? Ela desenvolveu equipamentos. Então a alquimia tem a sua importância, mas ainda não é a ciência. A alquimia estava recheada de dogmas religiosos. Ainda tinha ali inserido na alquimia a magia, o misticismo. Então não é química ainda. A química mesmo, ela surge com Robert Boyle, né? É considerado, né? A maioria dos autores considera que o surgimento da química, Robert Boyle, quando ele lança a obra O Químico Cético, em 1661. Perceba, 1600, depois da Idade Média, já na Idade Moderna. Por isso que a química é considerada uma ciência moderna, porque ela já surgiu na Idade Moderna. Então o marco inicial, a maioria dos autores aceita como O Químico Cético, o lançamento dessa obra por Robert Boyle, que você já tem aqui o rompimento mesmo desse dogma religioso, dessa magia, desse misticismo, e vai mais para o lado científico, né? Para o lado do método científico. Então, químico cético, cético de, né, não acreditar. Então, ele é cético. Então, aqui você separa, né, tá, o religioso do científico. Então você tem aqui o nascimento da química. Neste momento já existe uma ciência chamada química, tá bom? Então esse é o histórico. Vale aqui ressaltar também que após o lançamento dessa obra, O Químico Cético, em 1661, você tem outro cara importante chamado Lavoisier, considerado um dos maiores químicos que já existiu, tá, na face da Terra. Lavoisier, em 1789, olha só, já saindo da Idade Moderna, né, já entrando depois da Idade Moderna você tem a Idade Contemporânea, né, os dias atuais. Então, já saindo da Idade Moderna, o Lavoisier ele lança um livro chamado Tratado Elementar de Química, onde ele lança as bases da química experimental. Então nasce uma nova química, ou seja, a química ela tinha um pouco mais de 100 anos de existência, e aí o Lavoisier já faz uma revolução nessa ciência. Então também é importante, porque nesse momento você tem uma química mais experimental, mais de laboratório, tá bom? Então, nesse caso, esse cara aqui é conhecido como pai da química moderna, que seria a química atual. Então, a química moderna, o lançamento dessa química, né, deve-se a Lavoisier, que pai da química moderna. Às vezes há uma confusão aí, né? Pai da química moderna. Robert Boyle,
pai da química em si, né? A química nasce com Robert Boyle, então ele é considerado o pai da química. Mas a química moderna, a química que nós temos hoje, o pai já é Lavoisier, através do lançamento dessa obra. Tá entendido? Então esse é um breve histórico da química, né? Não é muito comum ser abordado, mas existem algumas questões sobre esta temática, né? Então você tem que entender essa relação de como surgiu a química, ok? Bom estudo para todos.